Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para escutar a voz de Deus e deixar que Sua palavra transforme o nosso coração. Prepare-se. Hoje, Jesus vai nos confrontar com uma pergunta que pode mudar tudo. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro então levou para um canto e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus nos faz uma pergunta que vai direto ao nosso coração. Quem você diz que eu sou? Não basta repetir o que ouvimos na igreja, ou o que os outros dizem sobre Jesus. Ele quer saber quem Ele é para cada um de nós. Para Pedro, Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa confissão mudou tudo. Foi o ponto de partida para a missão da igreja. Mas veja, o mesmo Pedro que foi elogiado por Jesus, momentos depois é chamado de Satanás. Por quê? Porque tentou impedir o plano de Deus, pensando com a lógica humana e não com a vontade de Deus que está no céu, a vontade do nosso Pai, os planos de Deus para cada um de nós. Isso nos ensina que podemos estar muito perto de Deus, mas ainda assim tropeçar, sem deixarmos de lado a vontade divina. Devemos pedir ao Senhor que mostre nossos caminhos, que faça em nós a vontade dEle. A fé verdadeira não é só declarar quem é Jesus, mas também aceitar o caminho da cruz, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. E em todo momento, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Jesus te pergunta: Você me conhece como o Senhor da sua vida? Você está disposto a confiar, mesmo sem entender tudo? É um desafio colocar tudo nas mãos de Deus. Colocar tudo, entregar nossas vidas, nossos projetos, tudo para o Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão. Vamos orar juntos nesse momento. Entregar nossas vidas, nossos corações na mão de Jesus. Sim, Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti com toda a minha verdade. O Senhor me pergunta quem eu sou para você? E eu respondo, Senhor, com o coração ardendo: Tu és o meu Salvador. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O Senhor é aquele que me levantou quando eu caí, que me curou quando eu estava ferido, que me abraçou quando eu me sentia sozinho. Mas o Senhor, eu te reconheço
que muitas vezes, como Pedro, eu falo bem de ti com os lábios, mas o meu coração não está entregue. Mas na prática fujo da cruz, fujo do sacrifício, fujo do caminho estreito, das dificuldades. Perdoa, Senhor, quando eu penso como o mundo pensa, quando tento moldar a tua vontade à minha. Ensina-me a acolher o teu plano, Senhor, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Dai-me, Senhor, a graça de seguir com fidelidade e de jamais ser obstáculo à tua vontade. Que a tua vontade se realize em mim, mesmo que eu não queira, Senhor, mas eu entrego em tuas mãos. Jesus, tu és o centro da minha vida. Seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Realiza em mim os teus projetos, os teus planos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Neste momento, eu abro meu coração para que a sua vontade se realize em minha vida, na minha casa, na minha família e na vida dos meus. Transforma, Senhor, os nossos corações. Vem, Espírito Santo, e forma em nós um coração firme, obediente e apaixonado por Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Se essa palavra falou com você, não guarde só para você. Comente: Jesus é o meu Senhor. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta e siga o nosso canal para mais conteúdos de fé e esperança. Amém.